O exame estático da vulva, ele começa pela avaliação do Monte Vênus, depois acompanhamos os grandes lábios, acompanhamos a sua boa coaptação no vestíbulo, lá no final, vamos acompanhar os pequenos lábios, vamos acompanhar o clitóris, o prepúcio e vamos observar o tamanho do corpo perineal. Na avaliação dinâmica da vulva e vagina, nós iniciamos apreendendo os pequenos e grandes lábios e tracionando para o lado e expondo o vestíbulo. Vocês já podem ver a uretra, já podem ver o ímen e podem avaliar o tamanho do espéculo pelo número de dedos que caberiam na vagina. A partir daí partimos para a manobra funcional, pedindo ao paciente para fazer uma hiperpressão abdominal ou uma tosse, por exemplo, onde nós vamos avaliar os prolapsos ou uma incontinência urinária. O primeiro que vocês estão vendo seria um prolapso de parede anterior. A segunda imagem que vocês vão ver agora é como seria se ela tivesse um prolapso de parede posterior. E finalmente, se ela tivesse um prolapso de colo uterino, vocês veriam o colo se projetando dentro da cavidade vaginal, como é isso que vocês estão vendo aí. Para a passagem do espéculo vaginal, existem 3 regrinhas básicas. A primeira é o correto dimensionamento do tamanho do espéculo. A segunda é a observância da angulação vaginal que ocorre com a paciente em decúbito dorsal. E a terceira é o afastamento dos pequenos lábios que, quando não é feito, costuma incomodar muito a paciente durante esse exame. O espéculo introduzido até o fundo do saco vaginal, iniciamos a rotação da borboleta para o lado direito e, com a abertura do espéculo, vamos procurar de uma maneira delicada lá no fundo a exposição do colo uterino. Com o colo exposto, além da observação, nós vamos nos preparar para fazer a citologia oncótica. O exame da citologia oncótica é obtido com a espátula e com a escovinha. Com a espátula, nós vamos obter o material ectocervical raspando toda a superfície externa do colo. E com a escovinha, nós vamos obter o material endocervical raspando a endocérvix 360 graus. Com as 2 amostras coletadas, nós vamos transferi-las para a lâmina, tomando cuidado de não misturar as amostras. Transferido para a lâmina, vamos colocá-la dentro do frasco com solução conservante. O mais importante agora é a correta identificação do frasco para que não se perca esse exame. A seguir, nós vamos fazer 2 testes. O teste do ácido acético e o teste de Schiller. O teste do ácido acético se baseia que as células alteradas elas se desidratam de uma maneira diferente, causando um edema e uma coloração esbranquiçada. Isso é muito útil para nos indicar uma possível infecção por HPV. Como que ela é realizada? Nós vamos fazer uma embrocação da solução de ácido acético em todo o colo uterino. Observamos se há ou não o aparecimento de lesão acetobranca e, se não houver, fazemos então a embrocação com solução de Schiller. O exame de toque vaginal ele vai nos fornecer 4 informações. A primeira, com o dedo colocado no introito vaginal, nós vamos estar avaliando as rupturas perineais. A ruptura perineal, eu lembro que se ela for em nível só de mucosa no primeiro grau, se ela atingir a musculatura, é uma ruptura de 2º grau, e se ela chegar ao ânus, é uma ruptura de 3º grau. Avaliado o períneo, nós vamos introduzir o dedo mais posteriormente, no terço médio da vagina, que está em contiguidade com o reto,
e vamos pedir a paciente para tossir, para fazer uma manobra de hiperpressão abdominal. Se houver um abaulamento, nós já estamos agora avaliando os prolapsos. Esse seria um prolapso de parede posterior. Rodando o dedo 180 graus, nós vamos encostar na parede anterior e vamos avaliar da mesma maneira um prolapso de parede anterior que estaria diretamente ligado à bexiga e uretra. E finalmente, encostando o dedo no colo uterino, nós vamos pedir novamente que a paciente faça uma manobra de hiperpressão abdominal e vamos avaliar se existe um prolapso do colo uterino e do corpo uterino. Feito isso, já que nós estamos com o dedo sobre o colo uterino, nós também vamos avaliar a sua consistência, lembrando que um útero de consistência mais densa, como se fosse a ponta do nariz, seria um útero ginecológico, e um útero de consistência mais amolecida, como se fosse um lábio, seria um útero obstétrico. A terceira informação que nós vamos obter também é dor à mobilização uterina. Nós vamos primeiro rebaixar o colo uterino, estirando a reflexão útero-vésico-uterina. Depois vamos mobilizar o colo uterino lateralmente, dos dois lados, estirando os ligamentos cardinais. E finalmente vamos levantar o colo uterino, estirando os ligamentos útero-sacros. E finalmente a avaliação final do toque seria o tamanho do útero, forma do útero e superfície. É um toque bimanual que nós empurramos o útero pela vagina e com a mão sobre o abdômen, a nível da síntese púbica, nós vamos conseguir ter as informações necessárias. Se com o dedo intravaginal eu empurrando o colo, eu senti com a mão extravaginal o corpo uterino, esse útero está em antiversiflexão. Então eu senti com a mão externa e palpei o colo uterino, eu estou com o útero em antiversiflexão. Se o útero estiver em retroversiflexão, eu não vou palpar nada com a mão externa à vagina. E em compensação, com a mão dentro da vagina, se eu prolongar o dedo, eu vou sentir o corpo uterino. E finalmente, se o útero estiver numa posição intermediária, eu não vou sentir nada, nem prolongando os dedos e nem palpando aqui em cima.